Como eu já vinha trazendo informações, pelo menos nas lives, tá? Desse ocorrido de que os russos estavam focando em alguns comandantes, tá? Não só comandantes de brigadas, comandantes de divisões, mas de batalhões mesmo, de companhias, capitães e coisas do tipo. Né? E mais uma vez, então, pelo menos três situações distintas que eu vou trazer aqui. A primeira delas, que é a que eu vinha trazendo, é dos franco-atiradores na região de Kursk, atingindo alvos de liderança ucraniana. Normalmente, esses ataques, né, tinham ou estavam ocorrendo aqui nessa região, na divisa, tá? Entre Ucrânia e Rússia, nessa região ocupada pelos ucranianos, né, de Kursk. Então, nessa região, teve relatos, até inclusive avançando, soldados se camuflando e avançando para atingir então alguns comandos. Não nesses relatos que foram chegando, tá? Inclusive tanto a imprensa ucraniana como a imprensa russa não diziam exatamente em que localidade. Sabia-se que já era em território ucraniano que estava ocorrendo isso. O segundo fato que está até invertido aqui foi o que aconteceu em 9 de janeiro na direção de Pokrovsk, que é exatamente esses dois que estão na foto, que foi um posto de comando da primeira Brigada Presidencial das Forças Armadas da Ucrânia. Um era o coronel Dmitry Permiakov e o major Andrei Perekikov. Vamos repetir, major Andrei Perekikov. Os dois, né, foram atingidos junto com outros comandos, né, que estavam presentes no posto. É um posto de comando recuado em Pokrovsk. Eu só achei estranho por estar em Pokrovsk, dá a entender que é uma região que está, um local que deve estar bem abrigado. Porque o que, que acontece? Por que, que eu estou dizendo que eu achei estranho ser Pokrovsk? Porque esse comando, né, estava respondendo até em tropas mais recuadas em outras áreas aqui, tá? Bem mais recuadas. Tinha soldados, tinha relatos demonstrando que tinha soldados aqui nessa região, próximo a Chassi Yar, mas ao noroeste, no caso, aqui nessa região. E o comando estava bem recuado aqui em Pokrovsk. Recuado que eu digo em relação ao local onde eles estavam, né? E bem em cima do fronte, de uma certa forma, né? Isso ocorreu dia 9 de janeiro, tá? E um terceiro caso, esse aconteceu, digamos, pode ser que tenha sido exatamente em consequência do primeiro que eu falei dos franco-atiradores. É um quartel-general das Forças Armadas da Ucrânia, pode ter sido já nesse ataque que ocorreu agora nas últimas horas, ou pelo menos 24 horas atrás, não necessariamente 8 horas atrás, mas as de 24 horas atrás, em que mísseis russos atingiram o quartel-general que ficava em Sumi, tá? Mas responsável pela operação em Kursk. Então, foi mesmo na hora da troca de plantão, a troca do famoso rodízio noturno, onde aconteceu então esse ataque. Só para deixar claro onde é que fica Sumi, aqui no mapa. Então tá aqui a região de Sumi, aqui está especificamente, vamos riscar aqui. Aqui está especificamente a área do foco de Kursk, né? Lembrando que a cidade mesmo de Kursk está mais para lá, mais, digamos, a parte invadida pelos ucranianos. A cidade mesmo ucraniana de Sumi é essa, mas evidentemente o quartel-general devia estar em outra localidade que teve dias atrás bombardeios em toda essa região, até mais a noroeste daqui teve ataques de bombardeios, até eu comentei, só devem estar atingindo algum alvo, os russos, né? Devem estar atingindo algum alvo essencial, porque não divulgaram, nenhum dos dois lados divulgou o que é que estavam atingindo. Então foi depois é que chegam as informações aos poucos, né? Então, tá aí três situações de ataques, dois basicamente relacionados a Kursk e um terceiro caso relacionado a essa brigada especial que está na região de Pokrovsk, tá bom? Então, é isto. Detalhe importante, tá? É bem estranho alguns casos aqui, especificamente esse de Pokrovsk, o posicionamento que alguns estavam falando, porque uma brigada normalmente deve, segundo o estilo russo e ucraniano, uma brigada normalmente comporta entre 3 mil e 5 mil homens, tá? E o que estavam relatando é que os ucranianos nessa região
que é exatamente essa brigada aí, estavam trabalhando com batalhões em quantidade bem inferiores. Um batalhão normalmente tem entre 300 e 600 soldados, e os batalhões estavam trabalhando com quantidade que teoricamente seriam companhias, que são menores, tá? São destacamentos ou companhias com 100, 200 soldados, tá? Então, essa região, apesar de ser uma, né, de ter brigadas em dessas localidades, tem esse fator de estarem trabalhando com quantidade mínima de soldados, tá bom? Então, aí a situação. Então, mais líderes, né, os cabeças sendo cortados e ficando ainda mais difícil a situação para os ucranianos.